Meus queridos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos nós, amém. Graças a Deus, satisfação imensa estar com os irmãos, poder compartilhar a palavra de Deus, desfrutar deste tempo de comunhão, nos alegrarmos pelo que Deus tem feito na vida dessa igreja, na vida de cada um dos irmãos. Nossa oração é que Deus continue o sustentando a bom termo, conduzindo em triunfo, para o louvor da glória de Deus. Grato ao conselho pela confiança, ao pastor Tiago pelo convite. Pastor Tiago é alguém que é muito mais que um colega, alguém que nós podemos dizer que de fato é daqueles que são companheiros de jornada, e podemos dizer, sem hipocrisia ou demagogia, um amigo mais chegado que irmão. Tivemos a oportunidade de alguns encontros dele em minha igreja quando pastoreava em Água Doce do Norte, também algumas vezes aqui nessa igreja, reunião do sínodo, participando de conferência com vocês. Uma alegria muito grande poder estar aqui nesta manhã, nesses dias, né? Convido os queridos a abrir comigo a sua Bíblia em Efésios capítulo 4. Nós estudamos aí ontem Efésios capítulo 1, a partir do verso de número 3. Efésios capítulo 4, eu gostaria de ler com você. Diz assim as Escrituras. Eu vou ler, os irmãos acompanhem na sua Bíblia, a partir do verso de número 1. Nós vamos ler até o verso de número 24. Efésios 4, do verso 1 até o verso 24. Diz-nos assim a palavra de Deus: Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, e age por meio de todos e está em todos. E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subir, senão também que havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que esses mesmos homens induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo Jesus, de quem todo o corpo, bem ajustado, consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para, com avidez, cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato tendes ouvido, e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe, segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento,
e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Amém. Graças a Deus. Vamos orar ao Senhor. Pai, nós te damos graças pela noite de descanso que o Senhor nos deu, cuidado renovador do Senhor. Te damos graças pelas misericórdias do Senhor que mais uma vez se renovou sobre nós, nos permitiu levantar de nossa cama, onde tantas pessoas não se levantaram no dia de hoje. O Senhor nos permitiu não só levantar, mas desfrutar do início de mais um dia. E agora nós estamos na tua casa com o propósito de cultuar ao Senhor. Nós rogamos que o Senhor tire de nós toda distração, tudo aquilo que possa nos impedir de darmos a atenção devida à tua palavra. Nós pedimos que o Senhor retire de nós todo cansaço, tudo aquilo que possa fazer a nossa mente divagar e não compreendermos aquilo que o Senhor quer falar ao nosso coração. E nós pedimos humildemente a Deus, que o Senhor fale ao coração da tua igreja, que o Senhor seja servido em nos ensinar os teus caminhos, para que nós possamos andar na tua presença, a cada dia que o Senhor nos permitir viver sobre a face da terra. Pedimos isso, meu Pai, no nome de Jesus, e para a glória de Cristo Jesus. Amém. Graças a Deus. Meus queridos, ontem nós pensamos um pouquinho com os irmãos a respeito da manifestação do amor de Deus sobre a vida do seu povo, aquilo que nós chamamos de igreja. E nós vimos que Deus manifesta o seu amor por nós de várias formas, mas nós destacamos 3. Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter nos escolhido antes da fundação do mundo. Não havíamos feito nem bem nem mal, e o Senhor já olhou para nós então com um olhar de misericórdia e nos chamou para pertencer muitos a quem Cristo Jesus redimiu. Percebemos ainda no texto que outra manifestação do amor de Deus para conosco, além de nos escolher, Ele nos redimiu do nosso pecado em Cristo Jesus. Estávamos perdidos e fomos encontrados, alcançados pelo Senhor, e pela graça do Senhor podemos agora nos aproximar dEle, viver com Ele, tendo livre acesso junto ao Pai. E como se não bastasse, Deus ainda mostra-nos o teu amor, nos escolhendo, nos redimindo, mas também nos dando o seu Espírito que habita o nosso coração, e que assim nos convence do nosso pecado, nos convence de que Deus é gracioso para conosco, aplicando assim a sua obra de salvação em nós, e nos fazendo ser transformados dia após dia. Hoje eu gostaria de pensar com os irmãos um pouquinho a respeito de como nós podemos responder este amor de Deus. Quando nós recebemos algo de alguém, nós ficamos com o coração grato e nós pensamos em retribuir, e muitas vezes aquilo que foi nos feito é tão bom que nós não conseguimos retribuir com palavras ou mesmo com atitudes, e nós temos aí uma dívida de gratidão com algumas pessoas que nos ajudou em algum determinado momento da vida. Mas o mesmo deveria acontecer conosco em relação a Deus. Se o Senhor manifestou tão grande amor por nós, a ponto de nos reunir como seu povo, nos escolhendo, nos resgatando, nos dando a graça de sermos habitados por Ele, o que nós devemos fazer? E Paulo, quando escreve essa carta à igreja de Éfeso, ele mostra esse amor, mas também nos traz aqui um vislumbre daquilo que nós devemos fazer em resposta a esse amor de Deus. É claro que é muito mais do que eu quero apresentar aqui aos irmãos, mas eu queria trazer pelo menos 3 respostas que nós deveríamos dar ao amor de Deus como igreja. A primeira resposta que nós deveríamos dar, queridos, é mantendo uma vida de unidade, tal como Deus nos chamou para viver. E nós vemos isso aí nos primeiros versículos do verso 4, quando Paulo revela agora onde ele estava. Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, e ele estava em uma prisão em Roma, e eu peço a vocês que vocês possam andar de modo digno do chamado de vocês, da vocação de vocês, e vocês devem andar então em unidade. É o tema principal dessa perícope, que vai do verso 1 até o verso 6, e para viver essa unidade nós precisamos atentar
por algumas coisas. Primeiro, a unidade não é nós que criamos, não depende de como nós tratamos as pessoas para que a igreja tenha unidade. A unidade é algo estabelecida por Deus. O próprio Jesus, em João capítulo 17, ora para que essa unidade acontecesse no meio do seu povo, e a oração era: eu rogo que eles sejam um, assim como nós somos um. E ali Jesus aponta para a Trindade, mostrando que a igreja deveria ser unida, assim como a Trindade também uniu-se para nos resgatar. O Pai nos escolheu, o Filho nos resgatou, o Espírito Santo habita o nosso coração e aplica a obra de salvação em nós. É esse o propósito de Deus, que nós tenhamos essa unidade, ou vivamos essa unidade que Ele mesmo criou. Mas depende de nós, sim, nos esforçarmos para que essa unidade seja vista pelo mundo e nós sejamos testemunho então às nações. E nós vemos que isso acontecia na igreja primitiva. Tinham tudo em comum, repartiam o pão de casa em casa, perseveravam na sã doutrina dos apóstolos, perseveravam unânimes na oração. E o que acontecia por causa disso? As pessoas iam vendo como a igreja vivia, e Deus ia acrescentando então os que iam sendo salvos dia após dia na igreja que celebrava essa unidade estabelecida por Deus. Então, algumas coisas nós precisamos para viver em unidade, essa unidade que Deus requer de nós na igreja. Talvez o ponto principal, e eu destaco aqui, talvez o pastor Tiago tenha até uma visão diferente do texto, mas eu penso que o que traz então um peso nesse texto a nós é o suportar uns aos outros. Apesar da diversidade de pensamento, apesar então da cultura em que nós somos criados, apesar então de tantas coisas, nós devemos aprender a conviver e a suportar uns aos outros na sua diversidade, porque muitas vezes, queridos, os problemas que atrapalham a nossa unidade são tão pequenos. Quero ilustrar aos irmãos. Conta-se que certa vez um rapaz estava pensando em um suicídio, estava querendo pular então de uma ponte, e de repente outro que estava passando embaixo olha, percebe aquilo. Esse que estava passando era evangélico, e então ele pergunta: ei, por que você vai fazer isso? E ele disse: eu estou desanimado da vida. E ele começou a evangelizar aquele rapaz: não, Deus não tem isso para a sua vida, você pode ter a sua história mudada. E o rapaz em cima da ponte perguntou: você é crente? Ele disse: sim, eu sou. E ele falou: eu também. E ali eles começam um diálogo. E então o rapaz vai se aproximando daquele que queria suicidar-se. Ele: você é de que igreja? E ele: eu sou da igreja presbiteriana. Não, eu também sou da igreja presbiteriana. Eu sirvo em tal igreja. E o outro disse: eu também sirvo em igreja. Só lembrando que a história é fictícia, apenas para ilustrar, viu? E então um disse assim: olha, mas o que você pensa a respeito então da sua salvação? Não, eu acredito que eu fui escolhido por Deus, fui resgatado em Cristo Jesus, e que a obra de salvação, quem realizou em minha vida foi o próprio Deus. Eu não escolhi nada, não sou arminiano. Ele falou: eu também creio assim. E o que você pensa então a respeito da Trindade? Não acredito que é um só Deus que subsiste em três pessoas. O outro eu também penso assim. Mas e aí, o que você pensa a respeito dos dons? Você é continuista ou você é cessacionista? E então aquele que estava tentando livrar o outro de não pular, ele disse: não, eu sou cessacionista, eu acredito que os dons cessaram e essa coisa. E o outro: não, eu já sou continuista. E aquele que queria livrar o outro de pular, empurrou e falou: então morre, seu herege. Discordaram em um ponto, e era suficiente para que não houvesse unidade na igreja. Sabe, meus queridos, e às vezes nós também somos assim. Viver em unidade, talvez como a igreja pensa, ou muitas vezes quer viver, é algo que o Senhor nunca chamou para que vivêssemos, porque nós às vezes entendemos unidade como uniformidade, e não é isso que Deus quer. Deus nunca pediu uniformidade da igreja, que todos nós caminhemos na mesma cartilha, que todos nós temos o mesmo pensamento. Nós temos pensamentos diversos, mas nós devemos aprender a suportar uns aos outros. Nós devemos aprender a conviver uns com os outros. Eu não estou falando de tolerar pecado, mas eu estou falando de um esforço diligente que a palavra nos chama para que nós possamos viver em unidade. Viver em unidade é de fato responder
era o amor de Deus por nós. Ele fez tudo para que nós fôssemos um, e se nós não vivermos em unidade, nós estamos dizendo, nada do que o Senhor fez importa para nós. Ele orou para que nós fôssemos um, e nós, deixando de viver em unidade, desprezamos então a própria oração de Jesus e aquilo que Ele esperava de nós como igreja de Cristo. É fato que o texto nos traz alguns outros caminhos para vivermos em unidade. É preciso mansidão, é preciso humildade, é preciso longanimidade ou ânimo esticado, tudo isso para viver, mas nós precisamos aprender a suportar uns aos outros em amor e esforçar para que de fato nós possamos viver naquilo que nos prende, que é a paz de Cristo, que excede todo entendimento. Devemos fazer isso porque nós servimos a um só Deus, fomos resgatados por um só Senhor, a nossa salvação está em Cristo Jesus e somos selados pelo Espírito Santo de Deus. Então a resposta ao amor de Deus pela sua igreja é você lutar para viver em unidade, tal como Deus requer de você. Mas o que você está disposto a fazer? É difícil a gente pensar a respeito disso. Nós olhamos para Cristo Jesus quando escolhe os seus apóstolos. Aí nós vemos que lá tinha alguns pescadores, certo? Tinha, mas também entre os pescadores tinha um publicano, um coletor de imposto, que era mal visto na sua época por causa do cargo que ele ocupava, se chamava Mateus. Tinha também Simão, o Zelote, alguém que liderava então um grupo meio que revolucionário, que queria tomar o Império de Roma, era este. Nós encontramos ali pessoas diferentes nos apóstolos que o Senhor Jesus escolheu, e Ele reúne todos eles e dizem, vocês têm que viver como um, e agora vocês vão dar início então à igreja de Deus, que é coluna e baluarte da verdade, vivendo como um. E como nós devemos fazer isso? Exatamente como Jesus nos ensina. E nós precisamos nos esforçar diligentemente e procurar viver tudo que a Bíblia nos ensina para que nós possamos ter paz uns com os outros, para que nós possamos viver em unidade tal como Deus requer de nós, porque dessa forma nós respondemos ao amor de Deus. Não é assim que João diz? João diz que se nós dissermos que amarmos a Deus, a quem nós não vemos, e não amamos o nosso irmão, a quem nós convivemos e vivemos todo dia, nós estamos mentindo. Então a grande verdade, queridos, é que responder ao amor de Deus é viver em unidade. Viver em unidade implica em amar o meu irmão, implica em suportar o meu irmão, implica em viver em mansidão, em humildade, em longanimidade, para que eu possa conviver bem com o meu irmão, implica também em sujeitarmos uns aos outros e fazendo tudo isso em amor para a glória de Deus. É isso que o Senhor requer de cada um de nós. E nós devemos buscar isso de todo o nosso coração, mantendo a unidade. É uma das formas de responder ao amor de Deus. Mas a segunda forma que nós vemos, e aí está na segunda perícope que nós lemos, a partir do verso 7 até o verso de número 16, outra forma de responder ao amor de Deus por nós, que nos escolheu, que nos resgatou, que nos selou com o teu Santo Espírito, conforme nós vimos ontem, é servindo ao Senhor com excelência. E aí nós vemos Paulo nos mostrando isso no ato de Deus escolher líderes para a sua igreja. E ele vai dizer assim, a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Ou seja, é Deus quem dá dons à sua igreja, é o Senhor que age, escolhe cada um para realizar algo na igreja de acordo com o presente, com o dom, com o talento que Ele mesmo nos dá. E aí ele vai dizer que o Senhor mesmo escolheu para a sua igreja, uns para apóstolos, outros profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, líderes da sua igreja, apóstolos, aqueles então que conviveram, que viram Cristo Jesus. Essa é uma das credenciais do apostolado. E então os outros que o Senhor separou para liderar a sua igreja, e eles devem liderar com tal zelo, de que através dessa liderança possa haver aperfeiçoamento dos santos, verso de número 12, para que haja desempenho do serviço, para que a igreja de Deus seja edificada como o corpo de Cristo Jesus, até que a igreja chegue agora novamente à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Tão importante quanto manter a unidade, queridos, é prestar um serviço de excelência diante de Deus.
e Ele escolheu a nós, deu a cada um de nós um dom diferente, para que nós assim possamos fazê-lo. Você, não sei, o pastor Tiago, a gente percebe que nós temos algumas coisas no ministério que nós temos como pontos fortes e algumas coisas que são pontos fracos, que a gente diz, não é para mim. Na minha vida é cantar, um irmão da igreja disse, pastor, o senhor toparia fazer um solo comigo? Eu falei assim, meu irmão, só se fosse outra igreja. Se tivesse de acabar com a igreja, que não seja a nossa, nós vamos cantar em outro lugar. Brincadeira. Mas é tão tenso que um dia eu fui tirar um amém tríplice e o povo foi embora antes de que eu chegasse para cumprimentar. Eu falei, não, hoje o senhor acabou com a coisa, e é uma dificuldade, nenhum de nós temos todos os dons. Nós podemos ter habilidades diferentes, mas Deus concedeu a cada um, com um propósito, de que nós vivamos nessa unidade, que celebremos essa unidade como povo do Senhor, e assim possa haver edificação no corpo de Cristo Jesus. Meus irmãos, e às vezes nós questionamos, o dom de alguém ou de outro, quando na verdade não existe um mais ou um menos importante. Todo aquele que é feito para a glória de Deus tem o mesmo valor diante do Senhor. Eu, enquanto seminarista, trabalhei em uma congregação chamada, de um bairro chamado Água Branca, e tinha um senhor que era diácono da igreja, se chamava Seu Joaquim. O homem era uma bênção de Deus, e o Seu Joaquim chegava na igreja todos os dias, e ele era quem colocava lá, tinha a preocupação de colocar a tomada do bebedouro lá para gelar a água. E então um dia eu tomava 3 ônibus para chegar no seminário, cansado, cheguei correndo porque estava um pouco atrasado, o ônibus me enganou, atrasou mais do que deveria, e eu então cheguei lá achando, já na hora que a escola dominical estava para começar, e fui para tomar água no bebedouro, a água estava quente, horrível. E então a gente percebeu a falta do Seu Joaquim, porque todo mundo foi chegando depois e falando assim, pastor, o bebedouro, a água está quente. Eu falei assim, pois é, eu coloquei a tomada lá agora, mas isso nos mostra que o Seu Joaquim não veio. O dom do Seu Joaquim não era colocar a tomada do bebedouro, mas nos mostra, queridos, que coisas simples da igreja, quando feita com amor, como o Seu Joaquim fazia, demonstra então aquilo que nós devemos fazer com excelência, a forma como nós respondemos ao amor de Deus. Você não está fazendo para pessoas, é para o Senhor Jesus, e é isso que nós devemos ter em nosso coração, responder ao amor de Deus, de forma que possamos manter a unidade que Ele mesmo criou, preservar no vínculo da paz, com esforço diligente, mas também servir com excelência. Não é fazer de qualquer jeito, não é fazer do meu jeito, nós estamos fazendo para a glória de Deus, e nós devemos nos aplicar a isso, naquilo que o Senhor mesmo nos deu, naquilo que o Senhor mesmo nos chamou para fazer. E Paulo então traz isso à igreja, tanto os dons que Deus concede ao seu povo para o servi-lo, quanto a importância do seu povo em servir com excelência, com amor, com temor e com santo tremor. E aí nós chegamos então a uma terceira forma de responder ao amor de Deus. Nós vimos aí que a primeira é mantendo a unidade, a segunda forma é servindo com excelência, tal como o Senhor nos chamou para fazer, mas a terceira coisa é buscando uma vida de santidade. É dessa forma que nós respondemos ao amor de Deus, e aí nós percebemos isso na perícope, que vai do verso 17 até o verso de número 24, onde Paulo vai trazer então a nós alguns conselhos para essa vida de santidade, para nós sermos santos como o Senhor é santo, conforme o Senhor nos ensina em Pedro. E aí Paulo vai trazer um conselho precioso. Verso 17, isso portanto digo, no Senhor testifico, que vocês não andem mais como também andam os gentios. E como os gentios andam? Ele vai dizer, os gentios andam na vaidade dos seus próprios pensamentos, faz aquilo que dá na telha, são orgulhosos e pensam então que não serão punidos por causa do orgulho de seu coração, e que não haverá nenhuma sanção por causa da forma como eles vivem. Assim vivem os gentios. Mas o conselho então de Paulo à igreja
igreja de Éfeso é para uma vida diferente, é para que não andemos como gentios na vaidade do pensamento, obscurecidos de entendimento, alheios à vida por causa da ignorância, vivendo pela dureza do seu próprio coração, tendo se tornado insensíveis, se entregando à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Paulo descreve então os gentios e nos chama a uma vida diferente deles, a uma vida de temor diante do Senhor. E ele vai trazer um ponto importante: não foi assim que vocês receberam o Evangelho, ou aprenderam a Cristo. Vocês devem ter uma vida diferente, o pensamento de vocês deve se ocupar nas coisas de Deus, em ter o pleno conhecimento de Cristo Jesus. Vocês não podem ser insensíveis ao pecado que estão cometendo, obscurecidos de entendimento, mas devem buscar a cada dia ao Senhor e no Senhor, para que vocês possam renovar a mente, transformar o coração e mudar as atitudes, da qual Paulo fala que nós então devemos olhar para o que Cristo fez por nós, verso 21, se é que de fato o tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a vontade de Jesus, no sentido de que quanto ao trato passado, vocês devem despojar do velho homem que se corrompe, segundo as concupiscências do engano, e vos renovar no espírito do novo entendimento, uma nova vida diante do Senhor. Deixar de lado o velho homem para viver uma nova vida com Deus, é o chamado do Senhor para nós. Meus irmãos, e que dificuldade nós encontramos nisso? Fazer morrer a nossa natureza terrena. É como você pegar um objeto cheio de ar, que seja uma bola, tenta afundar então dentro de uma piscina, de uma caixa d'água. Enquanto você faz pressão com a sua mão para afundar, você vai prevalecer, mas a partir do momento que você folga um pouquinho a mão, aquele objeto com ar vai flutuar, vai vir à tona. É assim essa luta que nós travamos dentro de nós, para vivermos então a santidade que Deus espera de nós. É assim essa luta de fazer morrer a nossa natureza terrena. Em uma entrevista há um tempo atrás, a Oprah Winfrey, nos Estados Unidos, ela entrevistava um senhor que foi comandante de guerra dos Estados Unidos na batalha do Vietnã, ou na guerra do Vietnã. Ela fez uma pergunta muito inteligente para aquele senhor, e recebeu uma resposta mais inteligente ainda. Ela perguntou: como pode o senhor ser cristão e liderar um massacre como foi aquele? Tantas pessoas morrendo ao seu lado. Como o senhor convive com tudo isso? Tantas mortes, tanto sangue em suas mãos. E aquele homem respondeu de uma forma simples, que demonstra a nossa natureza pecaminosa, a luta que nós travamos. Ele disse: olha, dentro de mim tem 2 cães, eles são enormes, e eles estão sempre lutando um contra o outro, porém um é extremamente mau, o outro já é dócil. Um só quer ver o meu mal, o outro já gosta de mim, quer ver o meu bem. E a entrevistadora fez outra pergunta: e qual desses cães vai ganhar a luta? E ele disse: aquele que eu alimentar melhor. É assim a nossa vida. Nós temos a luta entre a nossa carne e o espírito, a nossa luta contra o inimigo da nossa alma, a nossa luta contra este mundo tenebroso. E o que vai vencer? Aquilo que nós alimentarmos melhor. Portanto, meus irmãos, santidade tem a ver com alimentar o nosso espírito, uma vida de comunhão com Deus, leitura da palavra, uma vida de oração, uma vida de congregação. Como eu brinco com a classe de candidato, e sempre faço a mesma brincadeira, nós precisamos do boi. E os adolescentes que normalmente fazem aquela classe perguntam: como assim boi, pastor? E aí eu explico: Bíblia, oração e igreja. Nós precisamos disso. E é isso que fortalece a nossa fé, é isso que anima o nosso coração para vivermos em santidade diante de Deus e responder tão grande amor de Deus por nós, conforme Cristo manifesta na cruz do Calvário. E é isso que Deus espera de você como igreja, como povo do Senhor, como corpo de Cristo, como nação santa, como raça eleita, como um povo que foi chamado, escolhido antes da fundação do mundo, redimido, lavado no sangue do Cordeiro, um povo que é habitado pelo Espírito Santo de Deus e guiado por este Espírito. Nós somos chamados a responder ao amor de Deus, vivendo em unidade, mantendo essa unidade que Deus tanto espera de nós.
servindo com excelência no dom que Deus nos deu, naquilo que Deus espera de nós, mas também vivemos em santidade, para que possamos testemunhar de Cristo Jesus ao mundo, para que de fato o mundo, ao olhar para nós, nos veja como pessoas que exalam o bom perfume de Cristo, como pessoas que de fato são luz em meio às trevas deste mundo, pessoas que são diferentes no propósito pelo qual Deus nos chamou. Meus queridos, pensem a respeito disso. Paulo, quando escreve isso, a igreja de Éfeso está preso, há uma preocupação da igreja com o apóstolo, e por isso ele traz como resposta, mesmo que tranquilizando essa igreja, essa carta. Essa carta tem uma divisão bem simples, do capítulo 1 até o verso 4, Paulo aborda algumas questões doutrinárias, e a partir do capítulo 4, Paulo trabalha algumas questões mais práticas, conforme nós estamos vendo, e o propósito de toda essa carta é mostrar o grande amor de Deus para com a sua igreja, a quem é chamada de noiva do Cordeiro, e ao mesmo tempo chamar essa igreja a uma resposta a este amor que Deus então manifesta a nós a cada dia. Como você responde? Como você responde? E é aqui que fica o ponto. E é aqui que eu quero aplicar algumas coisas ao seu coração. Meus irmãos, às vezes nós respondemos carinho com carinho, não é assim? Nós respondemos aquilo que alguém nos faz de bem com o próprio bem. Nós fazemos assim com as pessoas, mas às vezes em relação ao Senhor nós não fazemos assim. Caminhamos na contramão, sabemos que nós devemos fazer o bem, mas muitas vezes nós temos dificuldade, por causa da nossa natureza pecaminosa. Então, quando pensar a respeito disso, como eu posso responder ao amor de Deus? Existem várias coisas, mas pense nessas três. Eu devo me esforçar por viver em unidade, eu devo me esforçar por amar o meu irmão, eu devo me esforçar para que de fato eu possa ser bênção na vida dele, para que de fato eu possa suportá-lo, e mesmo quando eu receber uma palavra áspera, ou mesmo quando eu for ofendido, ou mesmo quando eu não concordar, se a sua discordância não for então com coisas essenciais da fé, meu irmão, aprenda a conviver e esforce diligentemente para que você não venha romper com a unidade que Deus estabeleceu para a sua igreja. Caminhe mais uma milha, ofereça outra face. Jesus traz tantos outros ensinos. Tenha mansidão, tenha humildade, porque às vezes os problemas na igreja surgem por causa de coisas tão pequenas, problemas tão simples. Eu não tenho tanto tempo de ministério, esse é o meu 16º ano, mas eu digo para os irmãos que eu já tive que resolver problema de igreja por causa de asa de frango. Sério? Você pode me perguntar, como que é isso, pastor? Era um culto na igreja, um irmão tinha doado um jantar de um bom poder aquisitivo, e esse irmão entrou na fila depois do culto, para poder pegar então a comida. O cardápio era frango assado, e esse irmão estava na frente de uma irmãzinha. Esse irmão recebeu então uma coxa e um encontro de coxa ou quadril, como vocês chamam, né? E a irmã que estava atrás recebeu uma asa de frango e um outro pedaço que ela julgou mais inferior. E ela saiu pé da vida porque o homem rico tinha recebido duas, uma coxa e um quadril, e ela recebeu uma asa e não sei nem que outro pedaço, e foi para casa chutando latinha, chateada, um mês sem ir na igreja, até que a gente sabe do problema e vai lá, né? E eu vou então lá com a cara e com a coragem para tentar resolver. A minha vontade era dizer: meu irmão, o problema é o frango, eu vou te pagar 2 frangos, deixa isso em paz, volta para a igreja, resolve isso. Meus irmãos, mas nós vemos isso, porque falta maturidade, e aí nós não entendemos de fato que é unidade. Enquanto nós estamos brigando por causa de microfone fora de lugar, porque alguém faltou a escala, porque alguém estava num dia mau e me deu uma palavra atravessada, existem pessoas morrendo e estão indo para o inferno sem ouvir do Evangelho de Cristo Jesus, porque nós estamos brigando por coisas tão pequenas. Então pensem na unidade que Deus nos chamou para viver, para celebrar, que Deus nos chamou para manter na igreja. Pensem nisso, mas também pensem no serviço que você deve oferecer a Deus. Pensem,
Porque muitas vezes nós achamos que o que eu faço para Deus já está bom, eu sou voluntário, mas não, Deus não quer você como voluntário, Deus quer você como alguém comprometido de fato. Mano Menezes, há um tempo atrás, nos ensinou a diferença entre comprometimento e envolvimento. Não sei se os irmãos lembram, fazendo a convocação da seleção brasileira, ele falou sobre isso e nunca saiu da minha mente. Ele disse que uma pessoa que se envolve é como se fosse uma galinha, que para que haja um omelete, a galinha se envolve, ela cede um ovo. Mas uma pessoa que se compromete, ou alguém que se compromete, é como o porco, que para você comer um omelete com bacon, o porco ele se compromete, ele cede o bacon, então tem que ceder parte do corpo. E muita gente na igreja apenas se envolve, mas não quer se comprometer com a igreja de Cristo, em servir com excelência, tal como Deus espera de nós. Querem servir, mas sem se preparar, querem servir, mas do seu jeito, estão cheios de boa vontade, mas não querem aprender, não querem crescer, não querem servir melhor. E o Senhor nos chama a esse serviço de excelência, para que haja aperfeiçoamento, para que haja maturidade, para que haja crescimento, para que a igreja continue firme diante do Senhor Jesus. Então invista em você como servo de Cristo, cresça, busque isso, busque a servir da melhor forma, porque não é só de boa intenção que a igreja anda, ela precisa de pessoas capacitadas, dispostas a servir a Deus, dispostas a viver para a glória de Deus. Na minha igreja nós tivemos eleição esses dias para oficiais, e foi eleito então um senhor já de meia idade, e nunca tinha sido eleito ao presbiterato, e ele ficou numa alegria, ao diaconato, perdão, numa alegria tão grande quando foi eleito, e ele dizia: pastor, nunca fui reconhecido, e agora eu fui indicado, e aconteceu a assembleia, e eu fui eleito, e eu louvo a Deus demais para me dar essa oportunidade, mas ele está me procurando todos os dias para saber o que um diácono faz. E eu disse: seu Zé, descansa o coração, que nós vamos fazer então um treinamento com vocês, o que é o diaconato à luz das Escrituras, à luz da Constituição, trabalho prático, antes do senhor ser ordenado. E aí ele disse: graças a Deus que o senhor vai fazer isso, pastor, porque eu quero aprender a servir ao Senhor, neste cargo tão importante que Deus me deu. Meus irmãos, essa alegria deve estar no nosso coração, mas também esse desejo de servir com excelência. E encerro então aplicando a você sobre uma vida de santidade. Nós ouvimos tanto isso, mas que não seja um tema de sermão para você, ou um ponto de um sermão, que seja uma realidade na sua vida, que você procure ser santo nos mínimos detalhes da sua vida. Não tem nada a ver com legalismo, mas na sua vida de piedade diante de Deus. O Senhor nos chama para isso, e é quando nós assim fazemos, que nós nos tornamos fiéis testemunhas de Cristo Jesus, o nosso Salvador. É quando nós assim fazemos que nós cumprimos de fato aquilo que Deus nos ensina em sua palavra. Por isso eu oro, meus irmãos, que Deus manifeste esse amor a cada um de nós, a cada dia nos mostrando o que Ele fez por nós, nos escolhendo, nos redimindo, habitando o nosso coração através do Espírito Santo de Deus. Mas eu também oro de todo o meu coração, para que você possa entender como responder ao amor de Deus. E as 3 formas que eu apresentei a você devem estar vivas na sua mente. Mantenha a unidade. Manter a unidade implica em amar os nossos irmãos. O amor é o vínculo da perfeição. Manter a unidade traz paz ao meio da igreja. Manter a unidade nos faz de fato entender o propósito da oração de Jesus, que é que nós sejamos um, assim como Ele é um. Mas oro para que Deus também dê a graça de que vocês possam servir com o dom que Deus lhe deu, buscando sempre servi-lo com excelência, fazendo o melhor para a glória de Deus, e tão somente para a glória de Deus. E oro para que Deus, em sua graça, faça com que essa igreja busque uma vida de santidade, de temor diante de Deus, para que o mundo, para que essa cidade, ao olhar para vocês, possam dizer: olha, ali está um povo diferente. Não por causa da Bíblia que vocês carregam na mão, mas sim pela palavra de Deus que vocês possam ter no coração. Não porque vocês têm um nome num hall de membros ou frequentam a igreja, mas porque vocês são de fato a igreja do Deus vivo,
coluna e baluarte da verdade, com uma missão de proclamar o Evangelho de Cristo Jesus até que Ele venha. Que o Senhor faça isso para o louvor da glória dEle, no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Vamos orar? Convido você a se colocar de pé. Senhor, nós te damos graças, meu Deus, por tudo que o Senhor tem feito na vida desta igreja, por tudo que o Senhor ainda vai fazer. A Tua palavra nos diz que o Senhor faz infinitamente mais, que pensamos, às vezes até mesmo do que imaginamos. E nós rogamos, ó Deus, que o Senhor continue a abençoar o Teu povo aqui neste lugar, que eles possam reconhecer a cada dia o amor do Senhor para com eles, pelo fato de serem eles um povo escolhido do Senhor, pelo fato de serem eles um povo redimido, lavado no sangue do Cordeiro, pelo fato, ó Deus, de serem eles habitados e dirigidos pelo Espírito Santo de Deus, e que assim, ó Deus, em resposta a este amor do Senhor, eles possam buscar viver em unidade, em comunhão, que possa haver alegria, paz no meio do Teu povo, e que mesmo, ó Deus, naquilo que eles discordarem, ó Pai, se não forem assuntos essenciais à nossa fé, ó Pai, que o Senhor possa manter a unidade na vida desta igreja para o louvor da Tua glória, que eles possam se esforçar diligentemente, que eles possam buscar viver com mansidão, que eles possam buscar a humildade, que eles possam buscar de todo o coração, ó Deus, viverem com longanimidade, conforme o Senhor requer de nós. Nós pedimos, ó Deus, que o Senhor dê vida santa ao Teu povo, não, ó Deus, para que eles possam cobrar algo de alguém, mas para que possam ser exemplo, para que possam influenciar as pessoas com quem convivem, no trabalho, na família, e assim, ó Deus, essa igreja possa continuar crescendo na graça, no pleno conhecimento de Cristo Jesus. Nós rogamos, ó Deus, que o Senhor fortaleça a fé dos Teus filhos, que o Senhor derrame sobre eles todas as sortes de bênçãos em Cristo Jesus, e que o tempo que o Senhor os permitir viver, ó Deus, aqui na terra, inseridos neste lugar, que eles sejam uma igreja relevante para essa cidade, uma igreja que faça diferença na proclamação do Evangelho. Pedimos, ó Deus, que o Senhor abençoe a vida do pastor dessa igreja, continue dando a graça ao Teu filho de ser fiel à exposição da Tua palavra, conforme ele tem sido. Pedimos que o Senhor dê sabedoria dos altos céus, para que ele possa lidar, ó Deus, com todas as decisões concernentes ao rebanho que o Senhor lhe concedeu para pastorear. Nós pedimos, ó Deus, que o Senhor abençoe o conselho da igreja, dando sabedoria, dando maturidade cristã, abençoe a junta diaconal desta igreja, ó Deus, e que todos os irmãos, toda esta igreja seja achada fiel ao Senhor e a Sua palavra, vivendo com o único propósito de glorificar o Teu nome, meu Pai. Nós te pedimos isso, Senhor, confiado não em nós mesmos, não em nossos méritos, porque não temos algum, mas nós confiamos em Cristo Jesus, o nosso Salvador, o nosso Redentor, aquele que vive e reina hoje por todo sempre. Amém. Graças a Deus. Amém.